Pessoal, estamos aqui em mais um projeto Gamaliel. Eu acredito no valor da instrução. Eu acredito que você constrói coisas extraordinárias com uma instrução extraordinária, bem como você se destrói pela falta dela. Um dos direcionamentos para Deus ao povo e para nós é que a partir do momento que Ele dá um comando, Ele dá uma instrução, Ele diz, fique atento para não se desviar nisso que eu te falei, nem para a direita e nem para a esquerda. Aqui tem uma pessoa que para mim é uma referência, é o Senhor meu pai, Daniel Silva Torres. Ele hoje atua no maior cargo tributário desse país, ele é auditor fiscal da Receita Federal e cristão. E eu tenho certeza que ele vai ter muita coisa boa, além de auditor, também é pastor, meu pastor, da Igreja Batista Getsemane de Chapecó, uma igreja também muito abençoada. Eu acredito que ele vai ter muita coisa boa ao longo dessa trajetória para falar para você romper e vencer na vida. Pastor Daniel, uma honra te receber hoje aqui. Privilégio ter você aqui hoje, aqui nesse escritório, e poder saber um pouquinho mais, compartilhar com a turma um pouco da tua história aí. Bem, povo abençoado, eu costumo dizer que nós somos o povo mais abençoado, né? E eu estou feliz aqui de ver um pouco da realização que Deus está fazendo e ainda vai completar essa boa obra na vida do meu filho Lucas. E você aí que está assistindo, o que o pastor Lucas Torres disse é bem verdadeiro, né? Os comandos do Senhor. A Bíblia diz que por falta de instrução o povo é destruído. Então uma coisa que nós damos total atenção e queremos trilhar por esse caminho é seguir as instruções, em especial as instruções que a Bíblia, a palavra do Senhor, nos traz. Então, que Deus abençoe a todos nós. Eu quero começar aqui, primeiro te dando aqui um negócio que você gosta muito, que é sua comida predileta, né? Pra ficar fácil agora. Biscoitinho da sogra. A sogra passou aqui e deixou aqui. Biscoitinho de polvilho aí, pra ir te inspirando aí. Olha só, pastor Daniel, é o seguinte, pai, né, na verdade. Você desde muito novo começou no rumo dos concursos públicos. Qual que foi a aspiração para isso, tendo em vista que o meu avô, hoje ele é um empresário muito bem sucedido, né? Sempre foi um trabalhador na área privada. Como é que foi isso? Por que foi para o concurso público, sendo que você também tem uma formação de engenharia, se inspirou nele por questão de usina, que meu avô sempre trabalhou com barragem, usina, como é que... Bem, de fato, eu acordei, eu despertei para o concurso público, ainda quando eu estava comecei o curso de engenharia civil. Na verdade, o que aconteceu foi a chegada deste presente aqui, Lucas. Por isso eu digo para você, não ignore, não despreze o tempo das pequenas coisas, ou mesmo as experiências que hoje, quem sabe hoje você está passando por uma experiência difícil, que eu vivenciei uma experiência difícil, e foi justamente nesse momento de um jovem criado dentro da igreja se vir com a sua namorada grávida. Eu tive que passar naquele momento eu passei por uma questão de desligamento da igreja. Como é que foi isso? Isso foi punk, porque naquele modelo hoje não se faz mais isso, mas antigamente se fazia. Então teve uma assembleia, aquelas assembleias de uma igreja batista, e o foco de uma determinada votação foi se eu seria excluído ou não da igreja. Eu fui excluído, mas continuei permanecendo, frequentando a igreja, mas excluído. Eu não era mais membro da igreja, não participava da Santa Ceia, por exemplo. Enfim, passei por esse projeto. Eu ensaiava, participava do grupo de louvor da igreja. Eu poderia até ensaiar, mas nas participações, ministrações eu não poderia subir junto. Então passei por esse momento. Coisa que eu admiro muito meu pai é que ele sempre fez tudo para Deus. Tem pessoas que, quando submete isso devido à religiosidade, o que for, que daqui a pouco um homem te fez dentro do ministério da igreja, as pessoas pegam e abandonam o barco. A grande pergunta é o que Jesus fez, né? Essa pergunta é a que martela diariamente na minha vida. Eu costumo perguntar, e Jesus? É uma pergunta que diariamente, e Jesus? O que ele faria? O que Jesus já fez por mim? Eu fico com essa pergunta. De fato, eu passei por esse constrangimento, era um jovem, 17, 18 anos, esse momento aí, e eu passei por esse momento, mas não saí da igreja, permaneci. Depois de 2 anos ou 3 anos, eu pude numa nova assembleia, eles permitiram eu voltar, porque aí foi assumido um compromisso de casamento. Naquele momento eu não tinha como assumir, até eu e minha esposa, nós conversamos e entendemos que se houvesse
uma forçação para se casar, a gente teria se separado porque não tinha estrutura para isso. Mas está aqui, né? O Lucas, que é um exemplo, acredito que vocês estão acompanhando, seguindo, vendo quando esse jovem, um rapaz jovem, voando, e certamente ele já está e vai muito além de onde eu cheguei. Eu entrei nessa de estudar para concurso, passei em vários concursos, não desanime, você que está tentando, porque eu reprovei, né, tomei pau em muito mais concurso do que passei. Mas a verdade é que eu passei em 8 bons concursos e pude até escolher em um determinado momento aonde que eu ia e onde que eu não iria. Até que eu cheguei nesse concurso de auditor. E qual concurso você passou e que lugar? Eu passei no concurso do DENIT, na época era DNR, hoje é DENIT. Passei no concurso do Ministério Público da União, eu cheguei até a trabalhar lá. Passei no concurso de engenheiro da Petrobras, eu ainda não era formado, estava formando engenharia. Cheguei a ser chamado, mas eu estava numa condição de um emprego melhor do que esse engenheiro da Petrobras. Talvez hoje pudesse ser algo bom, não sei. Passei também no concurso do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, que é federal. E nesse eu passei em 2 cargos. E esse de auditor. Então, na verdade, foram concursos que eu comecei a estudar. Você que é concurseiro que está aí, quem sabe você é um cristão, né? Louva o Senhor teu Deus. Você está fazendo o seu trabalho, o seu empenho, estudando, tentando fazer a boa diferença, mas estudando com afinco. Porque eu me lembro que no aniversário do Lucas, no aniversário da minha filha Ana Rebeca, muitas vezes eu passei pensando, estudando. Mas do Lucas em especial, houve um aniversário que o meu sogro patrocinou, e foi no McDonald's lá em Cuiabá, e eu só passei pela festa porque eu estava em pleno cursinho me preparando para concurso público. Então houve ali alguns anos de preparo, mas hoje já são 18 anos que eu estou na auditoria aqui. Eu lembro que meu pai trabalhava o dia inteiro, e aí à noite ele ia pro cursinho, né, estudar. Todos os dias. Eu lembro de sábado de manhã, ele acordava cedinho e estudava o dia inteiro. Eu lembro de domingo de manhã, ele acordava cedinho, estudava. Você almoçava, tinha um tempo ali com a gente, ele assistia meia hora uma música lá, pop que ele gostava, dos shows, Bee Gees, esses caras que você gosta de ver. Dá uma parecida, ver uma coisa, nada a ver com igreja, religião, não é uma coisa diferente. E aí eu lembro também que culto, né, todo domingo não escapava. Eu tava lá no culto junto com a minha família, a gente tava. Nunca, por conta de trabalho que ele tinha que sustentar a família inteira numa empresa Eletronorte, que é uma das usinas mais fortes do mundo, né? Isso, lá em Tucuruí. Tinha que trabalhar o dia inteiro e ainda estudava e nunca deixou de se comprometer com Deus e ir na igreja. Então, ter esse vínculo de separar esse tempo. Então, nunca houve essa desculpa, né? E uma coisa que eu acho interessante é que vários desses concursos o senhor passou em primeiro, segundo, terceiro lugar. Teve concurso que eu passei em primeiro lugar. Então, assim, não foi só passar. Ministério Público eu passei em primeiro lugar. Então, assim, eu vejo o seguinte, esse último concurso seu, foram aproximadamente 50 mil pessoas inscritas? 50 mil, 49 mil inscritos. E não, eram 506 vagas e apenas 484 passaram. Sobraram vagas dos 49 mil. O concurso é muito difícil. Muito difícil, é um concurso nacional. Mas isso que o pastor Lucas está falando é verdadeiro. Seja como for, tribute a honra ao teu Deus. Porque Deus paga, eu costumo dizer, e paga muito bem. Te dá vida, te dá entendimento, te dá capacidade, você nem sabe. Quando eu fui fazer a prova, eu me lembro que eu fui fazer uma prova num colégio que eu já tinha estudado, na Escola Técnica Federal, lá em Mato Grosso. E eu caí, por incrível, é um colégio enorme, uma quadra inteira de colégio, eu caí na sala que eu estudei. Aquilo para mim foi algo profético, até que me deu um ânimo durante a realização da prova, porque diante de tantas salas, eu fui cair numa sala que foi a primeira sala que eu estudei nessa escola, quando eu fiz as edificações. Depois eu fiz engenharia civil. Então você que está aí, estude, dedique-se ao seu Deus, tribute a honra a Ele, porque o nosso Deus é um Deus que sonda os caminhos, os nossos corações, e Ele bem sabe os pensamentos que Ele pensa acerca da sua vida, e são pensamentos de bênção. Então pode crer nessa palavra, só a verdade. Isso que me admira, pessoal, é que se hoje tivesse 49 mil currículos aqui no meu escritório, possivelmente entupiria esse escritório, né? Com certeza. E aí, você imagina, de 49 mil currículos aqui, você pega 31, que cabe numa mesa, 49 mil cabe na sala, daqui a pouco cabe na casa inteira.
Você pega 31 e nos 31 ele estava lá. Ele foi o 31º de 49 mil pessoas, né? Então, um esforço, né? É uma dedicação. Uma dedicação. Quando você passou, você comentou comigo que você ajoelhou lá na... Quando eu recebi a mensagem... Porque não era na internet, né? Não, era pela internet, né? Quem fez a prova foi a ESAF. E eu coloquei meu nome... Eu fiquei com receio de colocar Daniel Silva Torres, então eu coloquei Daniel. Então, ela vai procurando alguns, né, os Daniels que aparecem ali. E foi até que eu fui dando enter, fui buscando o próximo, numa lista de PDF. Foi buscando até que então apareceu o meu nome lá. E eu tinha passado. Foi uma celebração. No mesmo momento eu fui para o banheiro onde eu trabalhava e fui agradecer a Deus, porque você sabe que é uma prova muito difícil e eu nem me sinto capaz de alcançar, de ter sido aprovado. Então houve questões lá que eu sequer sabia, mais Deus naquele momento eu tenho certeza, e eu testemunho isso, porque para Ele toda a honra, o estudo houve, a dedicação houve, mas a serenidade, a tranquilidade, a capacitação naquele momento de poder lembrar, eu sei e tenho certeza que foi algo especial e pessoal que Deus agiu na minha vida. Por isso que eu tributo a honra a Ele sempre. E eu tenho visto Deus também cumprindo tantas outras coisas, né? Como, por exemplo, pessoas que seriam improváveis por situações improváveis e estão rompendo e crescendo. E de alguma maneira, eu servindo de vamos dizer, algum exemplo, algum bom exemplo nesse sentido na vida das pessoas. De tal forma que esse projeto, Lucas, que você está fazendo, de romper, porque a Bíblia diz que o Senhor, sendo rico, Ele se fez pobre, para que na sua pobreza Ele nos enriquecesse. Está no texto de Coríntios. A Bíblia diz em Deuteronômio que Ele, o Senhor o Altíssimo, nos dá força para enriquecer. Então alguém pode achar que é bonito, o que é de aplausos, é a pessoa passar por muitas lutas, muitas dificuldades, ser pobre e sofrer, porque os pobres vão herdar o reino e tal, e tal, e tal. Quando na verdade Deus quer te abençoar. E a bênção do Senhor que acrescenta em todo sentido, inclusive material. Ou você vai concordar comigo que no momento de luta, de pandemia ou qualquer outra enfermidade, bom é você ficar numa lista esperando uma cirurgia no SUS, por exemplo, e que ela pode não chegar e até você ter alguém da sua família com a vida aí perdida porque não pôde fazer uma cirurgia, não pôde ter um tratamento, não pôde dar um estudo, não pôde fazer uma viagem, não pode fazer nada. Não, Deus quer te abençoar, inclusive na área financeira. Isso é uma verdade. Isso a sua cabeça possa abrir e essa verdade possa penetrar. Nós vamos nivelar por cima. Essa é a nossa ideia. Sabe o que eu acho interessante? Tem muita gente que interpreta a Bíblia errado, né? Tem esses dias, até passou uma reportagem do cara, olha a ignorância. Ele foi lá e falou pro marido que ele tinha que dormir com a mulher do cara. O pastor falou. É uma igreja pequena que ele falou assim, vai lá e adultera. Ele falou pro cara. Sim. Mas é adúltera. É adúltera. Vai, pega essa mulher adúltera lá. Então, assim, ele colocou um contexto e a ignorância da pessoa interpretou. Quando a Bíblia fala que o reino pertence aos pobres, se você vai ler aquele contexto, é pobre de espírito. Pobre de espírito é você. Claro, com certeza. Dependente. Por quê? Porque você passou no concurso e você falou assim, vou lá dobrar o meu joelho no banheiro, vou parar tudo de fazer isso, porque eu sei que eu não era capaz. Foi a primeira coisa. É Deus que me deu força para fazer isso. Isso, tem gente que pega as conquistas e não é pobre de espírito, fala, eu ganhei sozinho, eu mereci, foi só o meu esforço, foi só... Esse cara é o rico de espírito. Esse aí, realmente, o reino não é dele. O reino é de quem é pobre. E aí, querido, se você é pobre de espírito e depende de Deus, quer dizer então que tua casa depende de Deus, teu carro depende de Deus, tua saúde depende de Deus. Então quer dizer que tudo sendo ruim, isso é ser pobre de espírito, depender de Deus é quando tudo tá horrível, né? Então é o Deus que coloca o peixe na rede, abre o mar, todas as coisas. Então, de fato, a mensagem de miséria não é a nossa mensagem, né? Jesus, quando nasceu, veio reis trazer honra, ouro e mirra para ele. Então, essa história de Jesus pobrezinho, você tem que estudar sobre isso, ver o que o judeu fala acerca de quem é Jesus, né? Não ir por uma linha romana em que disse que Jesus era pobre para que o povo mentalizasse, eu tenho que ser pobre também, porque é mais fácil dominar quem é miserável, quem é pobre, do que aquele que se prontifica a ter recurso e conhecimento. Olha aí. Então veja que esse negócio de pobreza, um cristianismo de pobreza, veio de Roma, porque o cristianismo estava assumindo, tomando conta de tudo, e eles falaram assim, ó, vamos estabelecer uma mentalidade miserável, que Jesus foi miserável, para que esse povo seja dominado de maneira mais fácil. Aí que veio por baixo. Aí que veio o papo, que é muito fácil, né?
Aí você dá um pão e circo, veio de lá. Você dá um pão e um pouquinho de vinho ruim, amargo pra turma, eles vão dar risada e ninguém vai ver que você tá amontoado em cadeira de ouro lá. Então, tem que mudar um pouquinho, tem que entender que a Bíblia, né, e esse cristianismo, essa religiosidade, muitas vezes não tem. A maneira que é pregado não tem nada a ver com quem de fato foi Jesus. Judeu, filho de carpinteiro, que na época era construtor. Carpinteiro era construtor, né? Nome de construtor. Sim. Então... Era um engenheiro lá. Com certeza. Então, assim, pastor Daniel, veja. Mas, pastor Lucas, sobre esse assunto que você está dizendo, eu só queria complementar que toda essa ideia, todo esse ensinamento aí é verdadeiro e correto. Mas também nós entendemos também que tudo que nós tivermos ou viermos a ter nas suas mãos em termos de recurso é para servir ao Senhor. Não é para você se sentir melhor, maior ou alcancei, cheio de si mesmo. O dinheiro ele é um péssimo senhor para a vida de uma pessoa, escraviza, mas é um excelente, muito bom servo para servir. Por isso, se você tem, desfrute, sirva ao teu próximo, sirva a tua família e desfrute o bem da terra, porque, queridão, tem algo melhor e maior sendo preparado. Enquanto isso não chegou na nossa vida, nós vamos desfrutar. Venha a nós o teu reino, já começar a viver coisas boas aqui na terra. Então desfrute. Não seja escravo do dinheiro. Antes, seja senhor, que o dinheiro está aí para te servir. Nós estamos fazendo coisas com o dinheiro para servir. Você acha, conhecendo a tua história, que essa questão do concurso que Deus te privilegiou e te abençoou foi justamente para você conseguir dar um passo no teu ministério? Porque você não ficou muito feliz quando um profeta uma vez chegou para você e disse que você seria pastor, né? Como é que foi isso aí? Quando eu estava ali no final da minha adolescência, início da minha juventude e tudo mais, eu recebi algumas palavras proféticas, nós cremos nas palavras proféticas, de que eu seria pastor. Mas eu nunca fui feliz. E houve um episódio que foi de uma maneira muito incisiva, veemente, de uma profeta que o Senhor usou, e aquilo ali sim me fez assim, eu fiquei muito constrangido e triste a ponto de eu encostar o carro quando eu estava saindo da casa dessa mulher e começar a chorar porque eu não queria. Porque na minha cabeça, aquela cultura antiga da qual eu fui criado, obviamente que eu não vou citar nomes de igreja, mas aquele apelo, aquela opressão que existia mais intensamente. Você sabe que no passado até assistir uma televisão era pecado, né? Jogo de futebol era pecado. Uma mulher poder se maquiar, fazer uma coisa, não era muito bem vista, pecado. Então havia uma opressão muito grande. E eu tinha na minha cabeça que o pastor seria aquela figura, um cara ranzinza, nós quer, nós vai, nós foi, com a Bíblia debaixo do braço, entendeu? Carrancudo, com as roupas que eu não curtia nada, né? E sempre dependente financeiramente da igreja, de uma ofertinha aqui ou colar. O dia que ele aparecesse com um carro melhor, alguma coisa melhor, já iam desconfiar que ele está roubando da igreja. Então todo esse tipo de coisa, isso aí foi impregnado. Então eu não queria, mas Deus é tão bom, querido, Deus é muito bom. Aliás, Ele é bom, e é bom o tempo todo, não é muito bom porque senão vai me estragar. Ele é bom e é bom o tempo todo. Que Ele ouviu esse clamor da minha alma. Ele poderia não ter ouvido, mas Ele ouviu. Então Ele permitiu que eu estudasse, que eu tivesse uma condição financeira, que muitas vezes serviu de apoio, muitas vezes, para a própria igreja que nós, conjuntamente, Lucas, nós chegamos a uma igreja pequena na cidade, hoje nós temos alguma relevância na cidade, para a glória do nome do Senhor, mas até mesmo essa minha condição de um emprego, um bom salário, boas linhas de crédito que muitas vezes foram utilizadas para a própria igreja, tudo isso nos fizeram, este emprego colaborou. E realmente, então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então há um propósito, eu acredito que é um propósito. Eu já vi o meu pai refinanciar casa, apartamento, para fazer uma ampliação na igreja, porque a igreja não tinha condição. E até hoje uma igreja, para ela ir num banco conseguir tomar algum tipo de crédito para crescer, não é bem assim, porque o banco fala, mas a igreja não tem finalidade lucrativa, eu quero lucro. Como é que... Então, eu vi muito isso e isso só foi permitido a gente ter essa evolução, tendo em vista a posição e o cargo que o senhor exerce, né? E mesmo em tudo isso, né? Mesmo sem gerenciar a igreja, porque, enfim, sendo um mentor espiritual, eu vejo que como foi importante o senhor ter tido esse concurso, ter tido essa instrução, para a gente também elevar o nível ali da igreja, elevar em todos os sentidos, né? Há uma máxima que diz que a igreja se aproxima muito da cara do pastor.
vamos dizer assim. Por isso, todas as igrejas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Mas o público, as pessoas, a forma dessa igreja se aproxima muito do seu pastor. A nossa igreja é uma igreja, apesar que eu estou com meus 47 anos, já não sou um jovem, mas eu tenho uma mentalidade ainda de lá de trás. Então é uma igreja muito ativa, com muita juventude ativa, com os pastores, por exemplo, o pastor Lucas Souto, que é presidente da igreja, novo, voando, né? Com grandes aberturas que Deus tem feito, tem colocado ele entre os grandes, entre os nobres. Por isso que eu digo que ele é uma flecha que vai muito além. Mas tudo isso, toda a condição financeira que Deus pôde me proporcionar, de estudo, de qualificação, também deu um direcionamento para a igreja, porque nós incentivamos os nossos jovens a estudarem, incentivamos eles a galgarem posições na sociedade, né? Pessoas que, vamos dizer, que vão falar algo e serão ouvidas, né? Então, nós temos pessoas lá que trabalham em várias frentes, várias atividades, mas eu quero que eles sejam melhores nessas atividades, né? Se alguém ali tem que ser uma referência na cidade, tem que ter uma liderança naquela atividade, que seja você, filho do Deus Altíssimo. É assim que eu penso. Eu acho que tem que nivelar por cima, não é por baixo. As coisas organizadas. O Senhor é general de um exército que não perde. Nós temos que nivelar por cima, é ganhar a guerra. Está passando uma luta? Nivele por cima. Pense assim, o nosso Deus é general de um exército que não perde. Eu lembro que meu pai, quando eu fazia na faculdade de Direito, ele sempre me incentivou, ó Lucas, eu sei que você tem um sonho de ser pastor e tudo mais, cara, mas estude, tenha o teu trabalho, que daí você vai morar onde você quiser, você vai comprar o carro que você quiser, você vai viajar onde você quiser, a hora que você quiser, e aí você vai fazer a coisa mais preciosa, você vai fazer um ministério por amor, você vai fazer um ministério que você tem um chamado, você vai fazer um ministério que você tem um propósito. E em hipótese nenhuma ele me disse que não é digno, até porque o dispenseiro é digno do seu salário, né? Que um dia Deus dê graça para que todos estejamos, Deus queira. E de honra dobrada. E de honra dobrada. Se você ganha 10, eu, de acordo com a Bíblia, o pastor já ganha 20, né? Honra dobrada por aquilo que faz. Pastores que ministram e pastoreiam suas ovelhas, apacentam com ciência e sabedoria, tem que ser valorizado de maneira dobrada por aquilo que fazem. Mas eu vejo sempre esse apelo, e eu vejo assim, pai, que de muito tempo, a igreja criou essa estrutura. A igreja hoje é uma igreja empreendedora. É uma igreja de pessoas que entram, e há uma unção sobre a Batista Getsemane hoje de prosperidade. Porque eu vejo que Deus identificou no coração dos dirigentes, isso com a graça e a glória dele, claro, que o foco não está no dinheiro. E por o foco não estar no dinheiro, o dinheiro veio. E pelo dinheiro veio, quem olha de fora acha que o foco está no dinheiro porque tem. Porque o recurso ele vem, porque prospera, porque empreende. Então uma coisa que você tem que entender é que você pode estar fazendo o que você está fazendo, mas não colocar o seu coração no resultado, mas na essência daquilo que você faz. E aí o resultado ele acompanha. A Bíblia diz que o dinheiro, o recurso, as posses, as bênçãos, elas perseguem, a glória de Deus persegue aquele que crê. Por isso que todo que crê, acredita na essência de Deus, tem os recursos do Todo-Poderoso. Moisés, ele decidiu trilhar uma caminhada, não com o poder de Deus, mas com a presença de Deus. Porque Deus falou, você pode ir com o meu anjo, vai ter todo milagre, vai ter toda força, vai ter todo poder. Aí Moisés falou, não, se o Senhor não for. Então ele entendia, ele sempre teve tudo, porque ele sempre decidiu ficar com a essência. Então eu vejo que nessa jornada de profissionalismo, o Senhor me ensinou muito bem a focar na essência. Porque tem muita gente que às vezes por depender da ofertinha, tal, ele se perde nesse processo de essência porque é humano, e é normal. E vai viver no diminutivo, na ofertinha, entendeu? Então é muito bom você ter essa mentalidade, foi criado nessa mentalidade de empreendedor, de romper, de ter o seu espaço, porque hoje você pode estar morando muito bem, pode viajar, pode andar com o carro que deseja, ter a condição que deseja, e sabemos que isso desperta aplausos e também invejas. Mas nós estamos crendo que Deus está operando as obras dele e nós estamos avançando nesse sentido. Eu ouvi essa semana a entrevista do Thiago Brunet com um bilionário lá. E ele falou o seguinte... Thiago Brunet é uma referência. Com certeza. E ele falou o seguinte, aquele bilionário falou o seguinte para ele, que você vê o sucesso do teu trabalho não só com os aplausos que você recebe, mas com tanto de tomate que te jogam, com tanta crítica que te fazem,
com os deturpadores, com aqueles que estão apontando, te denunciando, te batendo. E que na verdade não fazem nada. Eles não fazem nada. Só fica nisso aí, né? Porque você tá bem, ele tá Entra ano, sai ano, o cara tá na mesma. Tá na mesma, ele tá lá te incomodando, né? A Bíblia diz que se eu tenho o privilégio de crer em Cristo e receber o que ele tem para mim, eu também tenho que ter o privilégio de ser perseguido por ele. Jesus incomodou porque tinha fruto. Jesus incomodou porque tinha resultado. Porque se ele fosse um Zé Mané lá, um cara lá, não chegaria. Nós estaríamos falando dele aqui. Exatamente. Então, essa questão do resultado é fundamental. Então observe, você começa o ano, você tem que terminar de uma maneira melhor. Não pode terminar do jeito que começou. Então essa é uma linguajar da igreja também. A própria igreja ela tem que romper. Por isso que nós fazemos conferência. Essa conferência Conquiste que nós fizemos recentemente, que foi um sucesso, o pastor Lucas Torres tomou a frente de fazê-la sem que a igreja aportasse R$1 sequer. Foi tudo meu. Foi tudo dele, peitou para fazer. E fez, agora está saindo a segunda, maior ainda do que a primeira. Entendeu? É para melhorar, nós estamos avançando, flechas que vão adiante. Então você tem que ter essa fé. Estudar, batalhar, começar a jornada cedo, terminar a jornada mais tarde, né? Mas fazendo como se o próprio Deus estivesse fazendo. Aliás, isso está escrito em Colossenses, né? Fazendo como se o próprio Deus estivesse fazendo. Lá em Eclesiastes está falando, faça conforme as tuas forças. Então tem que ter força, botar para quebrar e contar sempre com a glória do Senhor. Exatamente. Agora, pastor Daniel, se você pudesse olhar para trás... Tive erros? Não, com certeza. Não, mas se você pudesse olhar para trás, uma ou duas coisas que você diria ao Daniel há 20 anos atrás? Que eu diria... Puxa, essa pergunta aí é a pergunta de $1 milhão. Uma semana inteira pensando em coisa interessante para perguntar para essa turma. O que eu diria? Eu me aliancei com algumas pessoas na caminhada que eu não deveria ter me aliançado. A escolher com quem eu vou andar. Essa é uma coisa. E eu seria menos rigoroso com meu filho, Lucas. Boa, né? Mas eu quero dizer que... O pastor Lucas, ele não teve muitas opções na vida no sentido de igreja, de evangelho, porque eu sempre apertei muito um rigor que eu trouxe. Lógico, isso formou uma pessoa que vocês conhecem, está aí. Mas houve uma medida exagerada. Na verdade, o Senhor Deus, ele nos deu um espírito de ousadia, sermos ousados. Tem ousadia. Aliás, as marcas que nós temos na igreja de Getsêmani, tudo foi por ousadia, por não dar peitaço às coisas que aconteciam, porque é um espírito de ousadia, mas de moderação. E em muitas coisas eu não fui moderado, tentando acertar, mas não fui moderado. Então eu falaria isso. Você sabe que o pouco, pastor Daniel, na minha perspectiva, é a oportunidade do extraordinário. O pouco. O que chamou a atenção de azeite. Um pouco de azeite na botija, os poucos 5 pães e 2 peixes, a pouca moeda da viúva. Então talvez se alguém esteja assistindo aqui tem pouco tempo. Pouco. Tem tudo pouco. Agora eu vou dizer, um pouco, se você dá com todo o teu coração, é o poder da multiplicação absurda. E o que tinha a ver uma criança no meio do deserto com 5 pães e 2 peixinhos, diante de uma multidão de 5.000 homens? O que tem a ver essa criança aparecer ali, esse menino? Porque Deus, ele tem o domínio de tudo. Ele realmente, é isso que você está falando. Ele gosta do improvável, né? Ele ligou para não dividir a glória dele. Ele falou assim, não, tem muita gente aí, Gideão, tira a turma aí, vamos só com 300, para que ninguém ache que foi eles, para não ter dúvida que fui eu que fiz, né? A questão desse improvável. Então, até porque, pastor Daniel, quem tem muito tempo é porque possivelmente está fazendo nada. Você seria o improvável. Com certeza. Com certeza. Eu olho, se eu vou ver até os 5 anos ali, que demorou para você e minha mãe casarem, tendo em vista toda a situação que você explicou aqui agora, eu fui criado num contexto em que eu até passei lá, né, com a Gabi de carro, dando uma volta ali, e eu falei para ela, amor, eu subi naquela árvore. Eu, desde pequeno, você lembra, né? O nada dos fracos. Uma vez eu cheguei na porta, ele estava em cima do... Tinha 4 para 5 anos, não era mais que isso. Você estava em cima do telhado da casa. E eu falei assim, eu não consigo subir nesse telhado, como é que esse guri subiu? Você subiu no muro, pendurou em cima de um barco e foi em cima do portão, daqui a pouco você estava lá em cima do telhado da casa. Visionário, sempre. 4 anos de idade. Então, 4... Hoje eu vejo criança de 6 anos, não pode pisar na terra. Não pode pisar na terra, né? É a cultura que nós estamos gerando, mas nós temos que ser forte. Né? Querido, você pode estar aí, né, para que você seja um empreendedor, uma pessoa que rompa, que faça a boa diferença, não importa os seus tombos, porque eu tive muitos tombos, muitos erros, mas eu persisti.
seja como for, eu persisti. Eu estou querendo sempre ouvir o que Deus está falando, porque as pessoas não falam muito boas coisas, mas Deus está falando algo bom, né? E persistir. Lucas teve alguns tombos, persistiu, né? A persistência fez Paulo quem ele foi. A persistência fez Jesus Cristo cumprir a sua obra e do trabalho das suas mãos ele se alegrar. A persistência com os meus erros e debilidades fez eu chegar aqui e poder contar um pouco dessa história para você. Agora, em tudo na história da minha família, você tem que parar e se você quiser ver, em tudo eu vi a mão de Deus. Poderia ter não visto a mão de Deus. Poxa, mas por que não nasceu num lar lá, numa situação, né, mais, com pai e mãe junto, aquele contexto de amor, de família? Há um tempo atrás, meu avô, que eu estava lá, fiquei na casa dele, eu falei com ele no Dia dos Pais, agradeci também por Sim, te criou, né? sendo um pai. Claro. E ele falou pra mim uma coisa, né? No primeiro momento, pra você e pra minha mãe, não era a melhor notícia naquele momento. Meu avô falou que quando eu nasci, foi a melhor coisa que aconteceu pra ele. Naquele momento, pra mim, eu falei, caramba, isso aí... Que bom. Que foi sensacional. Então eu vejo que eu sempre vi a mão de Deus. No ano em que meu pai e minha mãe casaram, que a gente foi pra Tucuruí, o senhor foi ser engenheiro lá, sim, os meus melhores amigos foram abusados. Ali. Deus te livrou disso. Ali naquele mesmo ano. Não que Deus não os ame, mas tem problemas que se um passa, ele supera. E fica mais forte. Lá na frente aquilo até foi bom, pareceu ruim, mas foi bom pra ele. Agora tem problemas que são âncoras na tua vida e é muito difícil se desvencilhar dele. Eu não sei o que aquilo poderia ter sido pra mim, então Deus pegou e me livrou. Sim. Então com certeza eu sempre tenho situações em que eu vi a mão de Deus ali guardando, né, a nossa trajetória, a nossa vida. Com certeza, né? O sucesso tem uma estrada e essa estrada está sendo iluminada por Deus. Hoje, voltando ao assunto, estava de carro lá andando e eu vi que a maioria está no mesmo contexto. Não mudou nada. Não mudou nada. Ali eu vi que era 4 horas da tarde, a turma jogando baralho lá. Não tem uma história. E eu de férias lá, andando, a gente sai como se fosse o amigo da terra distante. Mas é por isso que a gente às vezes tem que sair do lugar, né? Sair do contexto geográfico, tirar. Que a família, não, você vai fazer tal coisa, não faz, o pai vai falar não, a mãe vai falar não, o avô vai falar não faz isso não dá certo. Por que não dá certo? Não dá certo porque ele nunca fez. Nunca fez. Então assim, vai falar um negócio desse que está acontecendo hoje em nossas vidas, tudo, é porque Deus tirou a gente daquela terra justamente para criar um novo parâmetro, descobrir, né? Tem muita coisa que a gente descobre, desde detalhes, a gente não era nem acostumado com frio aqui. Quando a gente descobriu que tinha aquele lençol térmico aqui em Chapecó, Cuiabá era 40 graus, é um buraco, né? Quando a gente descobriu que tinha lençol térmico, foi uma festa, né? Lembra? Ligava o lençol, a cama esquenta. Esquenta, não sabíamos disso, né? Nós passamos um ano sofrendo. Foi pro segundo ano isso aí, né? Até descobrir, até ouvi falar disso aí. Mas, gente, essa questão toda do Lucas chegar aonde chegou, né? Voando alto, e eu sei que ele vai mais longe ainda. Você imagina que grandes nomes de pastores, que ele já pôde frequentar a casa, ter momento junto, pastores que eu, por exemplo, não teria nem acesso. Então, são sinais de que Deus está trazendo coisas grandes. E para te levar para um lugar maior, ele precisa te preparar. Então, estude, dedique, Bíblia. O Lucas leu a Bíblia 7 vezes no ano. Muitas vezes. Lê Bíblia, conhecer de palavras. Porque nós pregamos uma palavra que levanta, que dá um direcionamento para cima, de altos céus, de reino do Senhor, de conquista, de autoridade, de domínio. Essa é a nossa pregação, mas toda firmada na palavra. Porque a primeira vez que Deus desceu na terra e falou com Adão, a primeira conversa que tiveram, o Senhor falou assim: domine e conquiste, exerça o domínio sobre tudo. Ordem dada por Deus deve ser cumprida. Então, aonde você estiver, no que você estiver trabalhando, domine, faça bem, com zelo, estude, e Deus vai arrumar oportunidades, portas, momentos, situações, como tirou você de lá desse lugar, porque tem contexto que se você não sair, você não vai romper. Né? Existem situações ralas na vida que você precisa passar, tem que sair, tem que, né? E tem que ser ousado. Essa obra, tudo que nós estamos fazendo aí, é uma ousadia, né? Porque você fazer algo com tudo preparado, dinheiro, tudo aportado, ok. Mas e quando não tem? Ousadia. Privilégio do pouco. Exatamente. É a multiplicação. Ou nós cremos nisso na nossa vida, ou então só vamos pregar uma historinha bonitinha. Ou viver a Bíblia, ou não... Viver o Davi pensando, será que eu ataco? Será que em Ziclag perdi minha... Veja, gente, isso é vida de homem de Deus.
Ele perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu os idosos. E aí a galera que era do time dele querendo apedrejar ele, Davi falou, eu vou consultar o Senhor. Isso é vida de homem de Deus. É problema, é dificuldade, mas pediram resposta para algo incrível do céu vir, que ele não tem força, não tem recurso. Eles choraram em Ziclag até perder as forças. Só que eles tinham que achar o inimigo, enfrentar uma batalha e recuperar todos os familiares e bens com vida. Só que não estava sem força. É só Deus. Deus é o Deus da força. Deus é o Deus que dá o poder para enriquecer. E agiu na pequenez. E agiu na pequenez. Daí improvável. Aquilo é improvável. Um homem de gente, um bando de homens chorando, voltando de viagem, não encontra família, estado emocional fragilizado, ter que guerrear para recuperar a família de volta. Naquele acontece. E ainda depender de uma direção de Deus para saber para onde foram. Então é questão de Deus. Deus inclina corações a teu favor. Né? Nós temos visto, vivido e pregado essa verdade. Então o diferencial nosso é crermos que Deus rompe em nosso favor, que Ele abre as portas. Né? Não é uma pregação para baixo, é uma pregação olhando para cima. É isso aí. Né? Gente, veja, né? Deus, como o pastor Daniel disse, a primeira ordem foi domine e sujeite a terra. A primeira ordem não foi se arrependa. O plano original de Deus não era o arrependimento ali, o plano original de Deus não era resolver o problema do pecado. Jesus teve que morrer porque teve o problema do pecado. Jesus resolveu o problema do pecado, o que acontece? Voltamos para o plano original. Domínio. Acabou, o pecado foi resolvido em Cristo Jesus, ele morreu. Você aceitou? Tá salvo? Tá. Agora vai buscar as obras que vão ser colocadas no fogo e vão perseverar, vai dominar. A Bíblia diz que a terra está gemendo, sabe por quê? Porque está aguardando a tua manifestação como filho de Deus. Botar ordem nela, está gemendo. Gente, vem um cara aqui, eu vou ser vereador, a igreja fala, não, isso é coisa do diabo. Não. Amigo, aí, a igreja não se envolve. A igreja, como assim? Então a igreja deixa de exercer o domínio. Exatamente, não vai empreender, não, o dinheiro é a raiz de todos os males, não é amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Aí tá lá, você não pode, como é que a igreja vai comprar cesta básica? Como é que a gente vai dar oportunidade de mercado para um emprego, alguma coisa? Aí o cara entra numa empresa que daqui a pouco tem princípios ruins, e querendo ou não, aonde a pessoa exerce domínio vai passar o princípio dela, né? Existem duas pessoas na vida, eu costumo falar. A que domina e a dominada. Você tá encaixado numa delas. Escolha, eu prefiro dominar. Eu também. Por isso que quando se levantam homens de Deus, profetas, para pregar esse tipo de mensagem, muitas vezes são atacados. Veja o pastor Silas Malafaia, que tem uma voz profética nesse país, comprando briga com gente grande. Mas ele é um profeta e fala, e crê que Deus abre porta, próspero. Ele é homem próspero. E fala na vida de quem quiser. E fala, tem autoridade. Então são homens que Deus levanta pelo país. E um deles, né, que Deus está levantando e está crescendo, é você. Amém. Receba em nome de Jesus. Pastor Daniel, para a gente encerrar, e eu quero fico muito agradecido pela tua presença aqui hoje, dê 3 conselhos para quem está nos assistindo, que precisa romper. Talvez você já está numa crescente, e aí tem que ter um conselho também. Você que está numa crescente, você que está numa rotina, talvez você esteja numa rotina sem tempo para as coisas, né? Até para Deus. E também para a pessoa que está lá embaixo. Pô, eu não sei nem o que fazer, pastor, estou desempregado aqui, eu não sei nem como é que eu começo. Dê 3 conselhos aí que seria importante. Primeiro, não fale mal, abençoe, não julgue, né? Que as pessoas muitas vezes julgam, sentenciam, dão uma sentença e condenam pessoas que sequer conhecem a história. Então não fale mal, né? Entregue para Deus a situação. Segundo, tudo que vier às suas mãos, faça com qualidade, faça com valor, né? Você está na sua igreja fazendo o que for, faça como para Deus. Mas eu não você está recebendo porque Deus paga e paga bem. Então faça com vontade e com dedicação. E terceiro, tudo que você fizer, glorifique o teu Deus. Tudo que chegar na tua mão, glorifique o teu Deus. Porque está escrito na palavra do Senhor, eu honrarei aqueles que me honrarem. Nós não perdemos em honrar o Senhor. Então, querido, não julgue, não sentencie, faça tudo com excelência e honre sempre o teu Deus. Com as primícias dos seus bens, com o teu fôlego, com os teus instrumentos, não importa, glorifique a Deus. Você que é músico, não importa o ministério, louvor da igreja, glorifique a Deus, esteja lá como servo. Você que é um cantor, esteja lá como servo. Você que é um pastor, esteja lá como servo. Você que é um membro da igreja, mas você tem uma função, não é para ficar sentado,
você vai colaborar, está ajudando, quando você coloca no altar, você já está ajudando, faça sabendo que é o próprio Deus que você está fazendo. E Ele paga, e paga bem. 3 bons conselhos e você vai voar, no nome de Jesus. Glória a Deus. Esse aqui foi mais um projeto Gamaliel. A gente acredita que com instrução a gente chega aonde a gente quer chegar e principalmente aonde Deus quer que nós cheguemos. Se você sonha coisas boas para você, deixa eu te falar, se Deus parar para escrever um plano a seu respeito, será que se você olhar a vida, poxa, o Criador dos céus e da terra parou para escrever um livro a meu respeito? Meu Deus. Será Não deve que ser é só bobagem. isso? Não deve ser só isso aí. Será que é só isso aqui? Então analise muito bem e veja se a sua vida está de acordo com o que Deus planejou. Olha aí você, que palavra, hein? né? Deus parando para escrever no seu livro a tua história. Todos os teus dias. Meu Deus. Que sejam, com certeza, são dias abundantes. Eu quero nivelar por cima, não por baixo. Amém. Muito obrigado, pastor Daniel. Muito obrigado pelo teu tempo aqui. Foi uma honra recebê-lo. Toda minha. Toda e minha. que Deus abençoe cada dia mais você que nos assiste. Fique com Deus e até o próximo episódio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe.